Se estamos na bonança, tudo vai bem. Louvado seja o nome do Senhor. Se vem as tempestades, se vem as dificuldades, se vem a enfermidade, louvado seja o nome do Senhor. Ali se manifesta o poder de Deus. Deus nos deu asas, irmãos, para voar acima dessas coisas. Compreender que tudo é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Você é grato a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Vamos receber o pregador. Somente crer, tudo é possível. Mantenha-se nessa expectativa, irmãos. Deus vai superar as suas expectativas. Diga para Ele: fala comigo, Senhor. Da maneira que for, mas fala. Amado Pai Celestial, a Tua presença já está no nosso meio, nós podemos sentir isto, Senhor, porque a Tua palavra não pode falhar, Senhor. O Senhor disse que onde estaria 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor ali está, Pai. Oh, nós estamos em mais do que 2 ou 3 aqui reunidos em Teu nome, Senhor. E nós temos a plena certeza que o Teu Espírito está no controle de tudo nesta noite, Pai. E eu me humilho nesta noite pedindo a liderança do Teu Espírito, Pai. Tira-me da frente nesta hora todo pensamento, todo intelecto, todo humano, Senhor. E fale aos nossos corações aquilo que está em Seu coração, Senhor. Unja-me para falar e unja o Teu povo para ouvir da Tua palavra, Senhor. Que esta palavra não volte vazia, Senhor, mas que possamos obter resultados, pois pedimos isso em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Está uma festa, né? Estar na presença de Deus é uma festa, é um privilégio. Aproveitando vocês que estão de pé, gostaria de ler a escritura que se encontra em Marcos, capítulo 5, versículo 1 em diante. São Marcos, capítulo 5, uma escritura muito conhecida. E depois, se vocês quiserem só acompanhar, mas quem quiser achar também, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Como é que o irmão Brana dizia: eu amo esse barulho das folhas da Bíblia. Quantos estão felizes nesta noite, irmãos? Graças a Deus. Vamos ler então, capítulo 5, quem não achou apenas acompanha. Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu ao encontro dos sepulcros.
um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e mesmo com cadeias não o podiam prender. Pois, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus, de longe correu e o adorou, clamando em alta voz e dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, que vem me atormentar antes do tempo? Pois Jesus lhe dissera: sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, pois somos muito. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, andava ali apacentando pelo monte uma grande manada de... Andava ali, pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus, tiveram que pedir permissão, né? Rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. Jesus o permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram estes acontecimentos na cidade e pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Este é o versículo que eu quero enfatizar. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, quem não achou? Quem não achou, apenas acompanha. Versículo 13 de 2 Coríntios capítulo 4. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém. Podemos assentar, irmãos? Se eu fosse dar um título para essa pequena meditação nesta noite, eu queria dar 2 palavras, ou 3. Antes e depois de Jesus. Antes e depois de Jesus. Agora, nós que professamos ser cristãos e verdadeiros filhos de Deus, nós não viemos baseados em intelecto humano, pensamento, arrazoamento, ou o que seja. Mas nós viemos baseado na palavra do Senhor Jesus Cristo, o qual Paulo falou aos Efésios capítulo 2, versículo 19. Ele mesmo disse que nós não somos forasteiros e nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E agora, se nós somos fundamentados e edificados no fundamento dos apóstolos, o nosso evangelho tem que ser igual ao deles. A nossa fé tem que ser igual a deles. E nós não cremos num evangelho, irmão, superficial.
num evangelho que dá tapinha nas costas e diz: está tudo bem, continua dessa maneira. Nós não cremos nesse tipo de evangelho porque esse tipo de evangelho não traz resultados. Mas nós cremos num evangelho que Paulo disse: eu não venho a vós com palavras de sabedoria humana, mas sim com demonstração e poder do Espírito Santo, porque isso sim traz resultado. Porque toda vez que o homem entrou em intelectual, entrou em arrazoamentos, isso trouxe dispersou o povo. Mas quando veio Paulo com a palavra de Deus, isso trouxe um fundamento para a igreja do Deus vivo. Nós víamos uma igreja ortodoxa, tomando arrazoamentos, tomando ideias de homens, e estava o quê? Perseguindo cristãos. E antes de Paulo se encontrar com Jesus, ele sim era um perseguidor dos cristãos. Mas depois que ele se encontrou com Jesus, ali houve uma diferença, houve uma mudança de natureza. De um perseguidor, agora ele se tornou um pregador da verdade. Agora, essa escritura de qual nós lemos em São Marcos, capítulo 5, é muito conhecida, do endemoniado gadareno. Todos nós conhecemos. Como é que diz o ditado? De cor sorteado. Sabemos de ponta a ponta o que ele era e o que aconteceu com ele. Mas eu gostaria de dar uma caminhada com nossas mentes, irmãos, porque ele era um ser humano igualzinho a nós. Não tinha nada de diferente naquele homem, na questão física, na questão dos 16 elementos, ele era igualzinho a nós. Se nós pegar o antes de Jesus, nós vemos que ele andava clamando pelos sepulcros, ele andava clamando pelos montes e montanhas. E o irmão Brena fala na mensagem a cidade de Gadara, se eu não me engano, não é? Enfim, maníaco de Gadara, obrigado, maníaco de Gadara. O irmão Brena nos faz um quadro e ele disse: se nós fôssemos entrar na casa daquele homem antes de Jesus ter entrado naquela cidade, nós íamos encontrar garrafas de uísques, nós íamos encontrar uma mulher com olheiras, porque não conseguia dormir à noite, porque tinha que cuidar dos filhos. Nós íamos encontrar pratos quebrados, vidros quebrados, janelas quebradas, portas quebradas. Antes de Jesus entrar na cidade, nós íamos encontrar copo de uísques cheios ou pela metade, toco de cigarros e cinzeiros em cima da mesa, embaixo da cama, fotos de mulheres seminuas. E se nós fosse pegar o telefone, vocês são espiritual, eu sei que vocês são, nós íamos ver vídeos pornográficos, vídeos indecentes. Por quê? Porque isso era o antes. Nós íamos encontrar um homem que corria pela rua nu, sem consciência, que abandonou o lar, que abandonou a esposa, que abandonou os filhos e deixou lá crianças chorando, meninos e meninas crescendo, criados sem a companhia do pai, porque o pai estava nos sepulcros cavando covas. Porque o pai estava no bar bebendo, porque o pai estava numa boate. E nós vamos continuar caminhando, e ele vivia
nos psicólogos, e todos os remédios não faziam efeito naquele corpo. E os grilhões, as cadeias, nada o segurava aquele homem. Por certo, quantos cientistas, médicos da medicina pousaram aonde Jesus pousou para estudar a mente daquele homem e ver de onde saía aquela força para quebrar aquelas correntes, e eles não tinham sucesso em sua pesquisa. E eles não tinham sucesso na medicina com os remédios que produziam nas drogarias e farmácias. E nada podia deter aquele homem. E ele saía e deixava uma mãe com crianças. Ia viver uma vida incorreta, uma vida indecente, uma vida que uma pessoa sem alma vive. Ele fazia isso, mas nós estamos olhando antes. E muitos psicólogos prenderam aquele homem, e nenhum podia dar um resultado. Mas um certo dia, eu gosto de meditar na palavra, irmãos. É um assunto muito conhecido. Mas um certo dia, aquele homem que nada tinha surtido resultado, que o olhar do ser humano era: esse não tem chance. A medicina não tinha resultado, os remédios não tinham resultado, a psicologia não tinha resultado, mas tinha um homem descendo de um barquinho de madeira, pisando na beira da praia. Um homem chamado Jesus de Nazaré. E ele não era só Jesus de Nazaré, mas ele era o príncipe da paz, ele era o conselheiro, ele era o Deus forte. E quando ele entrou naquela cidade de Gadara, os fariseus não viram, os mestres da lei não viram, toda a religião não viu, mas aquele homem viu Jesus. E quando ele viu Jesus, ele correu aos pés de Jesus. Quer saber, irmão? Ele tinha uma esposa que estava orando por ele. Ele tinha alguém que estava intercedendo por ele. E ele correu aos pés de Jesus. Ele viu que sabe o que mais me deixa, eu não consigo falar outra palavra a não ser indignado, é que os fariseus da lei não viram, a religião não viu, os pastores daquela cidade não viram, e os próprios demônios reconheceram que aquele era Deus.
O que era para eles reconhecer isto, eles não reconheceram, mas os demônios tiveram que dizer quem ele era. Não deixa Jesus passar despercebido, meu irmão. Mas agarre quando tiver a oportunidade. Oh, nós pensamos muitas vezes que estamos de bem com Deus. E muitas das vezes não estamos, não. Ele viu Jesus. O que os mestres da lei não viram. E Jesus, por certo, por isso que aquela escritura é amável. Graças te dou, ó Pai, por ter escondido estas coisas dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai. No versículo 15, aquele alvoroço, aqueles demônios saíram daquele homem, trouxeram prejuízo para um criador de porco, isso alvoroçou a cidade, e eles estavam expulsando Jesus da cidade, porque Jesus estava trazendo prejuízo para eles. Tem muita gente expulsando Jesus por muito menos de 2.000 porcos, irmãos. Tem muita gente expulsando Jesus de casa, expulsando Jesus da cidade por muito menos que 2.000 porcos. E eles começaram a dizer: nós não queremos esse homem aqui. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. A diferença não foi a religião, a diferença não foi os psicólogos, a diferença foi Deus naquele homem. Faça um cálculo na tua vida, recapitule a tua vida, irmão. A minha vida, quem era eu antes de Jesus? Quem era você antes de Jesus? Um alcoólatra, um fumante, um errante pelo caminho. Mas um certo dia Jesus chegou na minha casa. Mas um certo dia Jesus pousou lá em casa. Ele não se importou como eu estava vivendo. Ele apenas me abraçou. Quantas vezes aquele endemoniado correu para casa e encontrou uma mãe chorando, encontrou os filhos chorando. Quantas vezes ele foi para casa e não foi bem recebido porque a sua mulher sabia como ele se comportava. Sabia que a sua natureza era forte, quem sabe carrasco, quem sabe provarecido com os filhos, quem sabe um homem que quebrava os móveis, quem sabe um homem que não estava nem aí para a vida, apenas destruía tudo que via na frente, porque não era ele estava possesso. Mas depois que ele conheceu Jesus, houve uma mudança radical. Não houve uma mudança só intelectual. Aquela mudança foi radical. Agora ele estava vestido, ele estava em boa consciência.
e estava sentado ao lado de Jesus. Deus te tirou de lá, te trouxe aqui, colocou em lugares celestiais. E você está com uma boa consciência. Agora o irmão Brana diz que ele vem para casa, ele resolve voltar para casa. Primeiro ele quer seguir Jesus, mas Jesus diz, não, vai e anuncia essas boas novas aí na tua cidade. Você já fez um quadro na mente, irmão? Pegar um homem aí na rua, nu, que a psicologia, ou seja lá o que quiserem chamar, dizem que ele está fora de mente. Agora esse homem está sentado na igreja, louvando a Deus, adorando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. O que a medicina vai dizer? O que a psicologia vai dizer? Agora estava um que era demoniado, que tivera a legião, se tornou um obreiro de Cristo, se tornou um pregador daquelas boas novas, se tornou um evangelista na cidade de Gadara, porque ele teve uma experiência pessoal com Deus. E se nós necessitamos alguma coisa, esta é a experiência pessoal com Deus. Um homem que entra em contato com o Espírito Santo e que não saia mais falando o que falava, que não saia mais pensando o que pensava, que não saia mais agindo o que agia, mas que saia diferente, que fale diferente, que pense diferente, que olhe diferente. Porque o olhar é de Deus, o falar é de Deus, o agir é de Deus agora. E ele volta para casa. Eu tenho que contar para minha esposa, eu tenho que contar para os meus filhos. E quando ele vem correndo com tudo que ele há em seu coração, porque ele quer mostrar, ele quer falar. Os filhinhos veem ele correndo e correm para os braços da mamãe e dizem, mamãe, lá vem o papai, vai nos bater de novo, vai nos churar de novo, vai quebrar os pratos de casa de novo, essa noite vai ser uma noite terrível de novo. Não vai ser não. Oh, amorzinho do papai. Não era mais o gadareno que estava falando, era o Espírito de Deus. Oh, filhinho do papai. O papai mudou. Vem, filhos, vamos se recolher que o papai está vindo. Daqui a pouco a mãe olha e diz, mas peraí, ele está correndo diferente hoje. Ele está vestido hoje. Ele cortou o cabelo. Alguma coisa aconteceu com o papai. Essa coisa era o próprio Senhor Jesus Cristo. Alguma coisa aconteceu comigo, alguma coisa aconteceu contigo. Nós caminhamos diferente, nós andamos diferente, nós falamos diferente. Eu não bebo mais, eu não fumo mais, porque eu me encontrei com Jesus. Você não mente mais, você não prostitui mais, porque você teve um contato com o Senhor. Nós precisamos ter um contato com o Senhor Jesus Cristo. Vem cá, o papai está vindo diferente. Ele está gritando amorzinho do papai. Ele está dizendo amorzinho do papai. Isso ele não falava, agora está falando.
E ele olha para sua esposa. Oh, meu bem, eu tive um encontro com o sobrenatural. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Eu tive um encontro com Jesus de Nazaré. Oh, esse Jesus de Nazaré, ele mudou a minha vida. Hoje eu sou um novo pai, hoje eu sou um novo irmão, hoje eu sou uma nova criatura. Oh, amorzinho, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou mais falando eu, mas Cristo está em mim. Oh, um homem na presença do Senhor muda radical. Eu tinha um outro assunto, mas era esse que caiu no coração. O antes e o depois. Nós vemos um Jacó, trapaceiro, mentiroso, traiu seu pai, mentiu para o seu sogro, fez o que pôde fazer, mas um dia uma mensagem chegou para ele: teu irmão com 400 soldados vem para te matar. Oh, irmãos, me diga que pessoa que vai ao encontro da morte sorrindo. Me diga que pessoa que recebe uma mensagem dizendo que vai morrer e vai sorrindo. Jacó sabia que se caísse nas mãos de Esaú, ele era um homem morto. Porque ele sabia o que tinha feito. E não tinha misericórdia se caísse nas mãos de Esaú. Mas sabe o que houve? Ele se desesperou. E o irmão Brana diz que quando uma pessoa se desespera, ela mostra a real pessoa que há dentro dela. Jacó tentou de um lado, tentou de outro, mandou suas ovelhas, mandou seu gado, mandou suas mulheres, seus filhos, pensando que ia aplacar a ira de Esaú. Mas Esaú era muito mais rico que Jacó. O que resultou para Jacó? Sabe uma coisa? Eu tenho que voltar agora. Eu tenho que atravessar esse vale de Jaboque. Nada do que eu fiz resultou. Então eu tenho que buscar o Pai. Eu tenho que buscar a presença do Senhor. E ele atravessa o vale de Jaboque. E lá ele luta com o anjo. Irmão, a luta de Jacó com o anjo não foi de 15 minutos. Não foi aquela oraçãozinha que as pessoas fazem na beirada da cama dizendo: Senhor, tu sabe que eu sou necessitado. Não, isso nem oração não é. A oração de Jacó foi dizer: Senhor, eu sou Jacó. E atrás daquele nome tinha uma fama, tinha um histórico. Oh, eu sou Jacó, trapaceiro, enganador, mentiroso. Oh, Jesus. Desespero é isso. Oh, eu não queria fazer, queria sim, porque senão não tinha feito. Tu quis fazer aquilo, Jacó. Tu quis mentir, tu quis trair, tu quis fazer, porque senão tu não tinha feito. O velho ditado volta: o que um não quer, dois não faz. Tu quis fazer aquilo. Aí Jacó não orou: Senhor, eu não queria fazer, eu não queria mentir, eu não queria pecar, eu não queria. Tu queria sim.
E Deus quer ouvir isso, porque Ele conhece o nosso coração. Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E ela vai até as juntas de medula, penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do nosso coração. E a pessoa vem ao culto, escuta a palavra e diz: irmão, não deixe a presença de Deus passar despercebido. Porque o que os fariseus não viram, os demônios tiveram que ver. Não deixe passar. Então, se há um tempo que tem que se desesperar, é agora o momento. Esse é o momento de estar em desespero. Mas infelizmente, irmãos, nós estamos ocupados demais para proteger o nosso quadrado. Estamos preocupados demais em proteger a nossa postura, a nossa posição. Essa é a realidade da coisa. Nós queremos cobrir o nosso telhadinho, queremos se proteger, queremos aparecer. Mas quando a morte aparecer, e quando a morte começar a subir pela manga da camisa, oh meu Deus, aí se deita na cama como aquela velha jovem: estou perdida. Aí o Mombrana vai para orar, não dá. O pastor chega lá, o pastor dela: fica tranquila, filha, você está sendo salva. Salva, gritando que está perdida. Você, seu fanfarrão, por que não me falaste da verdade? Por que não me falou a verdade? Eu estou perecendo. Aí vem as enfermeiras, injetam uma injeção lá para acalmar a dor. E diz para o pastor: ela está histérica, é por causa dos remédios, é por causa da dor. Oh, irmão, nós temos muita injeção de ânimo. É muita. Continua assim. Vai que dá. O velho papagaio está sempre na consciência. Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. Vai lá ele pendurado pelo galho, não faz mal, não tem importância. E vai-se embora. Não deixe. Esses dias o pastor Febrônio pregou uma mensagem: não deixe sua consciência morrer. Eu creio que muitos assistiram. Não deixe aquela pequena voz que há dentro de você. Ninguém dava nada para esse gadareno aí. Ninguém dava nada para ele. Mas um certo dia ele se encontra com Jesus. E eu faço uma pergunta, irmãos, encerrando aqui. Qual foi o teu último encontro com Jesus? Os pregadores não estão bravos, não, irmão. É que nós estamos vendo o que está acontecendo aí fora. E nós não queremos deixar as cercas estourar, é só isso. Porque se as cercas estouram, as ovelhas saem. E se as ovelhas saem, os cachorros pegam, os lobos pegam. Agora, há poucos dias, escapou, acho que umas 8 ou 9 ovelhas do pastor Febrônio lá. Os cachorros, aquelas que eles não mataram, não puderam mais aproveitar.
o diabo está à espreita. O ladrão foi lá e pá na cerca, abriu o buraco e as ovelhas saíram. E ovelha, ela é inofensiva. Ela não tem proteção sem o pastor. Ela não sabe como se proteger. Lá saíram 8 ou 9, se eu não me engano, 8 ou 9 ovelhas, saíram para fora. E os cachorros não tiveram dó. Tiveram que sacrificar 7 ou 8, uma coisa assim. E uma morreu, não voltou. Mas a outra tiveram que sacrificar. Porque escapou, saiu. E a gente vê muitas vezes, e tem isso, morte prematura. Porque sai e o pecado não tem dó. E ele não dói. Aquele hino do Jair Pires, né? O pecado não dói, não dói, não dói. Lá voltaram as 7 ou 8 ovelhas machucadas, feridas, tiveram que sacrificar as ovelhas, porque não dava mais, não iam viver. E Deus às vezes tem que recolher seus filhos, prematuros, porque saíram, o pecado destroçou, fez o que fez. Tu não vai aguentar. Então não saia. Não saia. Se aqui é tenebroso o negócio, imagine lá fora. Lá fora é pior, irmão. Não saia. A questão, eu digo não saia da igreja, não é da igreja aqui local. Não saia dos caminhos do Senhor. Não saia da palavra. Permaneça na palavra. Permaneça nos fundamentos do Senhor Jesus Cristo. Através dos apóstolos. Através dos profetas. E não seja uma ovelha errante. Eu ia falar sobre concebendo o dom e rejeitando a palavra. Mas não me coube ao coração. Me coube ao coração falar apenas desse gadareno. De um homem que, pela misericórdia, teve a chance de se redimir, de voltar para casa. Mas e muitos que não têm? Se para ti é difícil ouvir isso aqui, imagine falar. E para muitos que não têm a chance, que passam a linha da misericórdia, que já não tem mais aquela voz lá, falando, que já não tem mais aquela voz na consciência, cobrando. Oh, irmãos, nós temos que ajustar o foco. Ajustar o foco, porque muitas vezes o foco está mostrando 3, 4 coisas. Mas ajuste o foco e veja o que está acontecendo. Nós estamos no final. No final. E tudo que o diabo quer é lançar entretenimentos, coisas que não agradam o Senhor. Mas graças a Deus ainda tem um povo zeloso e de boas obras, que estão esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ainda tem um povo aqui em Erechim, um pequeno grupo, mas ainda tem. Aqueles que estão posicionados na palavra. Se você olhar teu passado, você vai se decepcionar, mas olha o presente agora, o que Deus tem feito. Você já não é mais aquela pessoa que era, aquele homem que era, aquela mulher que era. Você é diferente. Você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Como é que é aquele hino lá? De tantas coisas. Vamos nos pôr de pé?
Espero que essa mensagem possa ter te ajudado, irmão. E que não venhamos ser ouvintes esquecidos, mas que possamos, pela graça de Deus, obedecer, andar no caminho que o Senhor tem provido para nós. Se por certo você tem vivido uma vida desamparada, tem se distanciado do Senhor, e tem voltado aos sepulcros, e está cavando o que está morto já, tem um Jesus no barco chegando, está em sua palavra. Ainda é tempo de recomeçar, ainda há sangue no propiciatório, ainda há misericórdia. Oração em favor de Anderson. Irmã Ingrid pede oração em favor do irmão Milton, que irá fazer uma cirurgia no coração. Oração em favor do irmão Andrigo, que estava de aniversário ontem. Irmão Denilson pede oração em favor de sua filha Vitória, que não está bem. Irmã Isolete pede oração em seu favor. Juarez pede oração em favor de seu primo Dirceu, que de Trindade do Sul, que se encontra hospitalizado. Vamos orar, irmãos, e interceder por esses irmãos, por essas pessoas. E vamos crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Em Hebreus 13:8, que Ele não muda, né? Ele é o mesmo. Senhor Jesus e eterno Pai celestial, a Tua palavra foi falada, Senhor, e Tu permaneces o mesmo. Somos nós que muitas vezes mudamos, Senhor, e ficamos perguntando a nós mesmos se o Senhor ainda faz milagres. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o Senhor ainda faz milagres, Senhor. E nós colocamos estes pedidos em Tuas mãos, Senhor. E intercedemos por estas pessoas, por estes irmãos, pelo irmão Milton, que irá fazer esta cirurgia no coração, Pai. Deus, que seja o anjo do Senhor usando aqueles médicos, Senhor. Que seja o Senhor administrando tudo ali, Pai. Abençoando o Teu filho, dando a ele a bênção e a proteção do Teu Espírito Santo, Pai. Também os demais pedidos, Senhor, nós não sabemos qual é a necessidade, mas o Senhor conhece, Pai. E colocamos diante de Ti cada pedido, Pai. E pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é uma mudança de vida, Senhor, nós ouvimos hoje, Pai, que o Senhor muda a vida, que o Senhor transforma, que o Senhor restaura. Ó Deus, abençoa estes lares, Pai. Abençoa estes irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão de aniversário, nós pedimos a bênção sobre cada um, Pai. E o melhor presente, Senhor, é que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos cantando a melhor coisa que eu já fiz. Se o irmão quiser, você cumprimente o seu irmão. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha
descendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.